Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito da reconciliação com os adversários. A passagem trazida por Allan Kardec se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 25 e 26. Nas traduções correntes do Novo Testamento, o registro está feito da seguinte forma, abre aspas, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Fecha aspas. Devido à grande importância desta passagem, que trata da reconciliação com os adversários, procuraremos destacar as principais palavras e os seus significados neste versículo, que começa, aliás, com a palavra concilia-te. Concilia-te depressa com o seu adversário. Concilia-te vem do verbo conciliar, que significa colocar-se em harmonia, colocar-se em acordo. E olha que interessante. A palavra está utilizada na forma imperativa, dando-nos a entender que, de acordo com o que Jesus queria exprimir, não há outra alternativa para o nosso proceder. Jesus aqui não está nos sugerindo que nos conciliemos com o nosso adversário. Não, ele está nos ordenando. E outra coisa, logo depois do verbo conciliar, vem o pronome te. Concilia-te está na segunda pessoa. Portanto, a ação de buscar a reconciliação deve ser uma iniciativa daqueles que escutam o Mestre e se esforçam para colocar em prática as suas palavras, os seus ensinamentos. Como espíritas cristãos, temos a responsabilidade de levarmos a harmonia onde quer que estejamos. Temos a responsabilidade de procurar estarmos sempre de acordo, sempre estabelecendo uma convivência pacífica com as pessoas à nossa volta. Em algumas traduções do Novo Testamento, ao invés da expressão concilia-te, encontraremos o reconciliai-vos, que também tem o mesmo sentido. Ambas as expressões equivalem ao faça a sua parte, desvincule-se, mesmo que o outro ainda não esteja pronto ou não esteja receptivo a essa sua ação de buscar a conciliação ou a reconciliação. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, se referindo a este versículo, diz o seguinte, abre aspas, trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Fecha aspas. O importante é você tomar a decisão e ter a atitude de buscar a conciliação. E já que Emmanuel falou sobre consciência, é bom que todos nós estejamos bem cientes de que é necessário que façamos todo o bem ao nosso alcance para que tenhamos boas obras
para apresentar ao tribunal de nossa consciência, que é onde estão registradas as leis de Deus. Não se trata, nesse caso, de uma mera concordância política, mas sim de concordância de almas, a nos exigir a abnegação e sacrifício de nossos próprios interesses particulares. Depois do concilia-te, nós temos a palavra depressa. Depressa quer dizer que precisamos encarar e resolver imediatamente a situação incômoda, desconfortável, causada pela divergência, pela desavença. Não podemos, como espíritas, deixar tal atitude para amanhã e aguardar que a saturação nos induza à correção do nosso caminhar. Como se diz no velho adágio popular, não podemos deixar as coisas ao Deus dará. Precisamos fazer com que elas aconteçam. Essa atitude proativa deve partir de cada um de nós. Para que postergar uma situação de sofrimento ou uma situação de divergência, se hoje, já cientes da nossa responsabilidade, já nos encontramos aptos, em condições de dar o primeiro passo em busca da reconciliação? Não é verdade? Para que ficar adiando uma situação incômoda e desconfortável? Logo depois do depressa, Jesus fala do adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário. E aí nós perguntamos: quem são os nossos adversários? Será que nós já fizemos essa pergunta a nós mesmos? Será que já paramos em algum momento da nossa existência e perguntamos: quem são realmente os meus adversários? Nesse quesito, a doutrina espírita nos auxilia no entendimento da questão, esclarecendo-nos que existem os adversários internos e os adversários externos. Os internos são as imperfeições, as mazelas, os vícios que ainda trazemos em nossa individualidade. Imperfeições estas que ainda fazem parte do nosso espírito e que precisam, o mais depressa possível, serem corrigidas visando o nosso próprio bem-estar espiritual. Por outro lado, os adversários externos são aquelas pessoas, aqueles corações que em vidas passadas ou mesmo nesta existência foram por nós de alguma forma prejudicados. São aquelas pessoas as quais cometemos alguns erros ou que simplesmente magoamos com nossas atitudes ou com nossas palavras. Atualmente, estamos vivendo um momento em que já temos condições de perceber todo esse cenário e já possuímos recursos suficientes que nos capacitam para a tomada de postura, a fim de procurar tais criaturas e propor a reconciliação. Com relação aos adversários de vidas passadas, o Espiritismo também nos esclarece que existem situações em que tais corações, na presente encarnação, se encontram muitas das vezes bem próximos a nós, mesmo até como membros da nossa família consanguínea, a nos solicitarem a devida correção dos erros cometidos em outras oportunidades. E é justamente aí que entra a excelência do ensinamento de Jesus, que nos mostra a importância de buscarmos a reconciliação com estes companheiros o mais rápido possível, a fim de proporcionar, tanto a nós quanto a eles, a tão desejada paz de espírito que nós tanto almejamos. Mas, normalmente, surgem, neste contexto, perguntas de nossos irmãos sobre o que fazer quando o adversário estiver inacessível à reconciliação.
como devemos proceder neste caso? Vejamos, o guia espiritual Emmanuel nos orienta a trabalhar o máximo possível no capítulo da harmonização com o próximo. Mas Emmanuel diz o seguinte: se o adversário desdenha os nossos bons desejos de conciliação, não tem problema. Vamos conciliar com a nossa própria consciência e esperar confiante pela providência divina. O que Emmanuel quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se nós estamos cumprindo, atendendo às determinações de Jesus, no sentido de tomarmos a iniciativa de buscar a reconciliação, ótimo, nós estamos fazendo a nossa parte, desde que estejamos fazendo isso de uma forma sincera, com o coração aberto, sem guardar nenhum ódio, sem guardar nenhum rancor, nenhum desejo de vingança do nosso adversário. Porém, se o adversário ainda não se encontra em condições de perceber a nobreza do nosso gesto, isto já não é um problema nosso. Muitas das vezes é necessário aguardar que o tempo faça o seu trabalho e que a providência divina exerça sobre o companheiro as ações necessárias a fim de que ele abrande o seu espírito e asserene o seu coração. O importante é fazermos a nossa parte, buscarmos a desvinculação desses processos de desavença, de diferenças. Fazendo isso, já estaremos nos proporcionando uma paz espiritual. E como diz Emmanuel, vamos aguardar confiante para que, uma vez tocado pela bondade, pela misericórdia divina, o nosso adversário venha a se transformar com o decorrer do tempo em nosso amigo. Ou, como dizem alguns amigos espirituais, aquele que hoje é o nosso adversário ou é o nosso inimigo, muitas das vezes ele assim se coloca na presente encarnação porque em algum momento lá atrás, no nosso passado espiritual, nós éramos amigos e aconteceu algum fato, alguma situação em que nós nos desentendemos. Então, muito provavelmente, o inimigo ou o adversário de hoje é um amigo de passado, a quem magoamos. E, atualmente, de posse dos recursos proporcionados pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, nós temos a condição de trabalhar estes corações para que o inimigo ou o adversário de hoje seja amanhã novamente nosso amigo, nosso companheiro de jornada espiritual. Uma outra coisa que esta passagem do Evangelho nos faz refletir é sobre a importância de perdoarmos ou de pedirmos perdão àqueles a quem magoamos ou por quem fomos magoados, enquanto ainda estivermos reencarnados. Isto a fim de evitarmos adversários no plano espiritual, que podem se tornar terríveis obsessores. Como que isso funciona? O que ocorre é o seguinte: quando ofendemos ou prejudicamos alguém, seja lá de que forma for, e essa pessoa nutre um ódio, uma raiva muito grande por nós, pode acontecer dessa pessoa desencarnar sem que nós tenhamos pedido perdão a ela, sem que tenhamos reparado as nossas faltas. Como bem sabemos, ao desencarnar, nós chegamos ao plano espiritual com as mesmas tendências, os mesmos vícios, os mesmos gostos que tínhamos aqui no plano físico. E o espírito, nesta condição de raiva, nesta condição de ódio, chega no plano espiritual alimentando ainda esses sentimentos terríveis e busca
quase que de forma automática, aqueles que lhe prejudicaram enquanto ele estava aqui no plano físico. E daí surgem grandes e terríveis processos obsessivos. Como podemos perceber, a prática do perdão é também uma verdadeira profilaxia espiritual, uma vez que evita que venhamos a passar por obsessões espirituais. Deve ficar bem claro para todos nós que o homem precisa buscar a reconciliação com os adversários não por medo de qualquer castigo ou punição divina ou espiritual, mas ele deve buscar a reconciliação movido por um sentimento de fraternidade. Assim, meus irmãos, reconciliemos mesmo que perdendo aparentemente, uma vez que o lucro espiritual é muito mais compensador que qualquer perda material. Se alguém tiver alguma queixa contra nós, devemos ir a ele e ceder, desde que nos mantenhamos em nossa paz e na sintonia do amor. Infelizmente, no meio espírita, existem muitos companheiros, ainda desavisados, que dizem que precisamos matar o homem velho para que nasça o homem novo. Isto é um grande equívoco, porque matar o homem velho, se assim podemos nos exprimir, é na verdade um suicídio espiritual, porque o homem velho, simbolizando todo o patrimônio espiritual que trazemos, toda a nossa bagagem adquirida em nossas diversas existências, simbolizam o nosso atual piso evolutivo, a nossa atual posição evolutiva. Desta forma, querendo ou não, o homem velho é que nos garante estarmos aqui hoje, na atual posição, na atual situação em que nos encontramos. Não devemos jamais matá-lo, porque o homem velho traz na sua bagagem experiências felizes e experiências infelizes, que somando as duas contribuem muito para o nosso aprendizado. O que precisamos fazer é buscar a harmonização com o nosso homem velho, através das lições do Evangelho e do Espiritismo. Assim, o homem novo de que tanto se fala, também chamado de homem crístico, homem integral, o homem cósmico, deve surgir através de um processo de harmonização ou de reconciliação com o nosso homem velho. Ou seja, o homem velho deve ser trabalhado pelos novos conceitos que temos aprendido com Jesus, com Allan Kardec e com os espíritos superiores. É assim que, com nosso esforço, nossa disciplina e nossa persistência, vamos jorrando as luzes do conhecimento espírita sobre o homem velho, a fim de iluminá-lo, para que ele possa se transformar no homem novo que todos almejamos. E no Evangelho de Jesus encontramos vários exemplos de personagens que modificaram suas vidas, que transformaram, ou melhor, que superaram os seus adversários íntimos. Ao acompanhar a trajetória de vários deles nos escritos sagrados, percebemos que o homem velho foi aos poucos se transformando no homem novo, renovado pelos ensinamentos, pela vivência do que Jesus nos legou. Podemos citar Pedro, Paulo e Madalena. Na sequência do versículo, temos a passagem que diz: enquanto estás no caminho com ele. Enquanto diz respeito ao tempo que passa, que precisa ser bem aproveitado,
pois não sabemos quando teremos outra oportunidade de estar ao lado do nosso adversário. Por isso é que Jesus nos orienta para que não percamos tempo e busquemos o mais rápido possível a reconciliação. Muitas vezes são aguardados séculos para que duas almas possam se unir num trabalho de resgate através do amor. Estar no caminho é estar junto ou estar próximo nesta reencarnação, e devemos nos esforçar para transformarmos inimizades em estima. O tempo de percurso no caminho é muito curto para ficarmos brigando. Ou seja, a vida aqui na Terra é muito rápida, é muito curta. Devemos valorizá-la, devemos aproveitar bem esse tempo e, ao invés de ficar brigando, ficar criando inimizades, temos é que transformar aquelas inimizades que já vêm de vidas passadas em amizades, em estima, em afeição. Se desencarnamos odiando alguém e com ações malévolas pesando em nossa consciência, fatalmente, de acordo com a lei de causa e efeito, de ação e reação, seremos colhidos pelo ciclo das reencarnações dolorosas. Mas este já é um assunto para o nosso próximo programa, onde continuaremos o estudo dessa passagem. Ainda falaremos bastante sobre perdão e reconciliação. Agradecemos a companhia de todos vocês e já os convidamos para que estejam novamente conosco na próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos e que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco.